Salve galera, vídeo novo pro canal, dessa vez eu não vou falar muito, então bora pro vídeo. Então voltamos para o Prota e Monaka, indo até o local de construção da casa da classe de Monaka. Monaka diz que sente nostalgia ao caminhar do lado do Prota, Leupin concorda. Logo depois pergunta se essa seria a área designada para a sala de Monaka que por alguma razão está cheia de pessoas em volta. Nós logo descobrimos que Shinokubo e Onezuko estão fazendo um tipo de competição onde todos os alunos presentes iriam construir uma casa ou oferecer a sua própria para Monaka, mas elas vão julgar se a casa é digna de Monaka usá-la, o que de alguma forma deixa todos animados. Eu não sei se tem meninas junto desse monte de pessoa, mas se não tiver então tá explicado essa animação toda. Bem, um nerdola fica convencido de que vai vencer pois tem habilidades voltadas para a arquitetura. Monaka pergunta o que eles estão fazendo. Leupin, analisando a situação, diz a Monaka que fizeram um tipo de competição para construir uma casa para ela. Surpresa e envergonhada, Monaka pergunta o porquê. O Prota diz que é melhor deixar eles fazerem o que bem quererem pois seria mais fácil para ele construir também. Do nada um bombado começa a gritar incentivos para seu grupo, dizendo que se Monaka morar na casa que eles construírem, suas vidas acadêmicas serão mais tranquilas. O Prota se pergunta se isso é paixão, enquanto termina de tirar as suas tábuas do carrinho. Leupin diz a Monaka que ele irá começar enquanto Monaka diz para dar o seu melhor. O Prota pensa consigo mesmo que ainda bem que ele obteve os materiais para construir a casa pois se sua memória não falha a classe de Monaka é. Atrapalhando o pensamento do Prota, os meninos do grupo do cara bombado veem o Prota e zoam ele por acharem que ele tinha entrado para a competição também, o chamando de pedaço de lixo e lembrando o Prota que ele não tem ocupação, e ainda dizem a Monaka que ela não precisa ficar cuidando dele só porque ele é seu amigo de infância. Monaka tenta dizer algo ao Prota, mas Leupin diz que está tudo bem e que não é para prestar atenção para eles. Então, ativando sua habilidade de carpinteiro, construir, o Prota inicia a construção. Vós cortamos para o grupo do cara bombado conferindo os materiais dizendo que já que é Monaka que viverá na casa, então quanto maior a casa melhor será. De repente um dos meninos é algo que deixa ele e todos que estão olhando chocados. O cara bombado pergunta o que é, e o menino aponta para a direção atrás do bombado, deixando ele confuso pois quem estava atrás dele era só o Prota, diz ele enquanto olha para trás, se deparando com o Prota erguendo a casa rapidamente. Isso deixa todos sem acreditar no que está acontecendo. Onezuko fica sem palavras e Shinobuko diz que é uma habilidade a ser temida. As pessoas percebem que é uma casa de 2 andares e o grupo do bombado diz que é impossível fazer isso até mesmo para eles que têm skills próximas à arquitetura. Derrotados eles caem no chão e gritam porque, com a casa feita com qualidade nível 23, ela recebe os bônus de material, destreza e ocupação. Assim a casa recebe resistência a terremotos, fogo e corrosão. Monaka cora impressionada com a casa, enquanto o Prota diz que enquanto procurava materiais, a ideia de uma casa Kinou surgiu em sua cabeça. Em seguida Leupin pergunta se está perfeita para Monaka. Sem resposta o Prota chama por Monaka novamente, qual pede desculpas e diz que está muito feliz, agradecendo o Prota por construir uma casa incrível para ela. Monaka revela que não esperava que o dia em que receberia outro presente estaria tão perto. O Prota diz que está grato por ela estar satisfeita com a casa. Monaka então percebe que tem sujeira na cara de Leupin e diz que vai limpar imediatamente enquanto o Prota diz que não é nada demais enquanto os meninos ficam com inveja. O Prota diz a Monaka que se ela chegar mais perto ela vai ficar cheirando a suor também. Monaka fala que suor deveria ser o orgulho dos carpinteiros. Monaka também fala que estaria feliz de estar cheirando ao Prota, pois quando eram pequenos eles sempre. De repente Monaka cora e se afasta pedindo desculpas dizendo que fez uma coisa rude logo indo embora escondendo o rosto enquanto Onezuko pergunta o que Monaka fazia ali. O Prota se pergunta o que foi aquilo. Alguém se aproxima avistando a casa e pergunta o que é isso. Essa pessoa é Vice, que está chocado em ver a casa, se perguntando se Leupin que fez ela. Desacreditado, ele diz que se um sem ocupação fez aquela casa então porque uma pessoa como ele, que tem a ocupação de alta classe do sábio, não consegue projetar uma casa inteira. Olhando para a cabana que eles fizeram, os alunos da sala 20 perguntam o que aconteceu, pois fizeram tudo do jeito que Vice disse. Mas por que a casa deles é tão diferente da de Leupin? Terminando de reclamar dizendo que afinal de tudo, foi uma ideia ruim ter exilado Prota. Vice manda eles calarem a boca, e relembra eles de que é um sábio e não importa suas decisões são sempre certas e acusa eles pela cabana estar parecendo um lixo.
Ok deixa sua classe chocada e irritada começando uma discussão entre eles. O prota ao longe vê sua antiga sala brigando novamente, enquanto olha as outras cabanas. Da mais baixa qualidade com nível de qualidade e outros atributos negativos, qualquer mudança de peso vai fazer a cabana colapsar e por conta do fedor, o dono terá que aguentar o estresse. O prota toca de leve na parede da cabana pensando que ao menor tremos essa coisa vai pro chão. Dois garotos se aproximam e questionam o prota de usar truques para construir aquela casa falando que não tem como um lixo como ele ter feito aquela casa. O prota tenta dizer que mesmo que ele diga isso, já sendo interrompido pelo garoto que o segura pela camisa prendendo ele na parede e fala para se apressar e dizer para eles, mas com o impacto do prota na parede, a casa logo colapsou causando uma reação em cadeia que destruiu todas as outras casas, que deixa todos os outros alunos desesperados pois tinham acabado de terminar de construí-las. Uma menina lamenta as horas que gastou construindo, alguém chama pela mãe e outro culpa nosso prota. Ok afirma no seu pensamento que isso não é sua culpa. O Monarca e suas colegas de classe saem da casa perguntando que barulho foi esse para Leupin, que diz que é melhor deixar os outros em paz. Monarca então fala pro prota que iria mostrar a casa para suas colegas de classe e convida ele para ir junto. Prota diz que se não for incomodar então aceita. Monarca então mostra animada a casa para suas colegas de classe falando logo em seguida que a porta abre para os dois lados, facilitando a entrada e saída da casa. Dizendo que o prota é uma pessoa incrível logo indo mostrar outro cômodo com o prota olhando da porta sorrindo. Onezuko e Shinobuko aparecem do nada ao lado de Leupin, dando um susto no prota. Onezuko diz que no começo não pensava que o prota construiria essa casa e Shinobuko dizendo que achava que Leupin construiria alguma coisa igual a uma casinha de cachorro do inferno ou algo assim. O prota fala para não o surpreender ele desse jeito. Shinobuko diz, esquecendo a casinha de cachorro. O prota construiu uma casa grande o bastante para todas as 10 alunas da classe morarem. O prota escutando isso, afirma que todos os alunos da classe da Monarca são meninas, então pensou que seria mais seguro desse jeito. Isso pega as duas meninas de surpresa. O prota continua dizendo que como guarda-costas de Monarca, elas sentiam o mesmo. Onezuko fala que nunca pensou que o prota fosse alguém tão atencioso e Shinobuko diz que é surpreendente. O prota pergunta se deve levar isso como um elogio. As meninas então interrompem o prota e Onezuko fala corando que vão olhar o prota de uma forma um pouco diferente que não é para o prota ficar convencido pois ele foi de um osso de cavalo para um cavalo normal, com o Shinobuko dizendo que esse cavalo é um cavalo de carga. Elas logo agradecem o prota pela casa mas agora é a casa da classe 2, classe da Monarca de agora em diante e apressam o prota para sair da casa e pedem pro prota não chegar perto da Monarca, fechando a porta na cara do prota. Leupin fica em silêncio. As meninas do lado de dentro da casa dizem que a casa tem um cheiro bom. Onezuko pergunta por que tem que ser uma casa feita pelo prota e Shinobuko diz que é muito calmante. O prota diz em sua cabeça que consegue ouvir as duas. Agora o prota se pergunta o que fazer agora, cortando para o diretor e Yasmin vendo a casa de Monarca confirmando que é uma casa de 2 andares, impressionados que conseguiram construir uma casa tão boa considerando os materiais disponíveis. Yasmin diz que não entende o que aconteceu mas todas as casas estão destruídas. Enquanto entram na casa o diretor diz que a pessoa que construiu essa casa é a encarnação do ovo de ouro. Yasmin se pergunta quem no mundo construiu isso. Monarca vê o diretor e o vice-diretor entrando. O diretor dá seus cumprimentos à classe enquanto Yasmin diz que é verdadeiramente um feito da futura santa. Yasmin então tendo uma ideia, pergunta a Monarca se um aluno a presenteou com essa casa. Ok Monarca prontamente diz que sim e que foi feita pela pessoa que ela mais admira. A dupla de gananciosos ficam animados e Yasmin pergunta para Monarca dizer o nome da pessoa que construiu a casa, pegando Monarca de surpresa. Yasmin diz para Monarca ser rápida e dizer o nome. Assim Monarca revela que foi nosso prota, Leupin que construiu a casa, o que faz os dois gritarem e Yasmin rasgar o prêmio. Monarca pergunta se tem algo de errado e Yasmin nega e pede desculpa, dizendo que tem assuntos importantes para fazer. Logo saindo da casa com o diretor batendo na careca com raiva dizendo, e pensar que aquele pedaço de lixo está aparecendo persistente de novo. Yasmin concorda e diz que genuinamente pensou que o prota estava na floresta, enquanto o brilho indicativo de
Subida de nível aparecia na janela, deixando a dupla de gananciosos animados de novo, fazendo eles correr para dar o prêmio para quem tenha subido de nível. Chegando na pessoa, eles dão os seus parabéns e dizem que vão dar o prêmio para ele, mas logo percebem que é o prota que subiu de nível. Leupin vê a dupla e pergunta se tem algo de errado e por que estão fazendo essa cara. Logo em seguida os dois dão um grito ensurdecedor e correm de volta pro escritório, deixando todos confusos. Depois disso o Prota decide voltar a checar seus status, vendo que ganhou uma nova ocupação de ninja. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like e se inscreve para saber quando vai sair vídeos novos. Valeu, falou e fui!